Amém, meu povo? Amém. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Que palavra maravilhosa. É para a gente despertar, pessoal. Livro de Ruth, capítulo 1. Acharam? Amém. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ruth 1, 6 diz: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pode sentar, em nome de Jesus. Bem, o que essa palavra quer dizer para mim e para você nessa noite? Eu vou lhe dizer agora. A Bíblia diz que naquela época, quem estava julgando os juízes, e observe, minha pastora Sandra, que quando o juiz era voltado para as coisas de Deus, Deus estendia as mãos, prosperava o povo e dava vitória para o povo. Mas quando Saul estava no reinado, Deus percebendo disso, o povo começou a perecer. O povo começou a ter medo do inimigo. O inimigo de lá recuava. Prova disso que quando surge um rapaz, todo mundo aqui conhece a história, até Davizinho já deve conhecer, um rapaz chamado Golias começou a afrontar o povo de Deus, o povo recuou, juntamente com o seu líder da época. Por quê? Porque ele estava fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus. E observe que depois disso, Deus passou a dar vitória ao povo dele em Israel, não por causa do rei, mas porque alguém estava na posição, e Deus estava olhando para esse alguém, dando vitória para o povo. Quem era uma pessoa que estava na posição? Davi. Mas pelo rei não recebia nada, porque Deus estava vendo quais eram os feitos daquele rei. Mas Deus estava de olho em quem? Davi. Eu lembro que eu passei uma situação em uma área da minha vida, e aí eu fazendo tudo o que eu deveria fazer, mais um pouco. E sabe qual é o resultado que eu estava tendo? E eu peguei e fui colocar diante de Deus. Acho que eu demorei demais. Eu fui colocar diante de Deus, aí Deus me mostrou o que era, por causa de alguma situação. Eu falei assim: Deus, isso aí é o Senhor com essa pessoa, comigo não. Aí foi que Deus falou assim: então, pronto, a partir de hoje, cada um vai plantar o que estiver colhendo para mim. Eu falei assim: agora sim, gostei. Por quê? Porque aqui foi desse jeito. Então, quando tinha um rei que fazia a vontade de Deus, o povo era obediente a Deus. Mas quando tinha um rei relaxado, o povo também era rei. Quer ver que a igreja olhe para o líder da igreja? Quer ver que o pai olhe para casa, olhe para a empresa, olhe para o líder? Aí você vai ver que a igreja não tem para onde correr, pessoal, porque a pessoa copia. Eu vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar. Mas vocês vão lembrar, sabe do que? Do meu Sim. E aí quando tá a época dos juízes, o juiz fazia a vontade de Deus, o povo também fazia, Deus abençoava. O juiz morria, o povo perdia a liderança, o povo fazia o que queria e aí perecia. E uma dessas aqui, pessoal, entra essa história que eu estou contando para vocês. A Bíblia aqui, minha amiga Michele, a Bíblia aqui diz que no tempo desses juízes, é o versículo 1 que diz: no tempo dos juízes, essas transições, houve fome na terra. E a fome vinha por um motivo, geralmente desobediência do líder, desobediência do rei. E houve a fome na terra. E quando o povo está com fome, a Bíblia diz que um rapaz chamado Emelec, ele era lá de Judá, ali daquela região de Belém, dos Efrateus, por ali assim. A Bíblia diz que ele cata a sua esposa e cata seus dois filhos, Malom e Quileão, e vai para onde? Para Moabe. Porque afinal de contas, na terra dele não estava dando pão. O povo estava com fome e ele fez aquilo que era lógico. Ele fez o quê? Foi. E eu vou lhe dizer, rapaz, nosso apóstolo Pedro cansa de nos ensinar isso, que quando a sua igreja estiver passando por luta, quem sabe? Não sabe. Por quê? Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. E a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente pensa quando passa uma luta, dificuldade na igreja é: vou sair. Hoje uma missionária me ligou de outro estado para conversar, que o pastor dela agiu assim, assado, e eu peguei e falei para ela: meu conselho não serve muito, porque nesse sentido eu vou
na contramão. 99,9% dos líderes agem assim como ele agiu. Mas eu, nessa situação, eu penso diferente. Então não serve meu conselho para você. Mas eu vou te aconselhar melhor. E aconselhei para ela e falei assim, nem invente de sair da igreja, porque você vai para outra e vai ser pior. Ela parou assim, meu irmão, vou obedecer, vou ficar aqui no meu quietinho. Porque você pensa em sair para um lugar porque você não está vendo parecido, você vai para o desculpe, vai para o outro pior. Porque quando Elimelec pega os 2 filhos, pega a esposa e vai para Moabe, eu vou lhe contar a história de Moabe para você entender o que é que eles fizeram. Como é que surgiu Moabe? A Bíblia diz que tinha 2 rapazes e a bênção estava sobre um, qual Abraão. Só que teve problema não com eles, mas com os líderes dele que pastoreavam o povo. E aí Abraão falou assim, meu sobrinho, olha o sangue do meu sangue, você escolhe uma terra que você vai para uma ou para outra. Ele olhou, vocês conhecem a história? Ele olhou a terra, eu vou para lá. Mas qual é a de Ló? Não, meu sobrinho, a promessa está sobre você, sobrinho. Eu vou aguentar aqui, vamos botar tudo o seu pastor, o senhor lidera todo mundo, é melhor. Pronto, mas vou ficar aqui do seu lado. Não, ele botou olho grande, vocês conhecem. Aí depois veio que Deus fulminou lá com fogo, Sodoma e Gomorra, estou adiantando porque isso não presta para gente, para hoje. Aí quando chega lá na frente, a Bíblia diz que a esposa dele vira estátua de sal, vocês conhecem. E aí a filha mais velha, parece que um demônio entrou na mente dela, um demônio. Aí ela falou assim, olha, eu vou me deitar com o painho. A ideia foi até boa, lembra do sofisma? Foi lógica. Eu vou deitar com o painho para a gente ter descendência. Aí ela foi e encheu o pai de goró, o pai se embriagou, dormiu. Quando chegou lá, o que foi que ela fez? Se deitou. Aí ela levanta no dia seguinte, deu certo, vai lá também minha irmã caçula. A caçula foi e fez a mesma coisa. Aí quando as crianças nascem, meu amigo, meu evangelista, quando as crianças nascem, a Bíblia diz que o mais velho deu nome, que nome? Moabe. E o caçula, Amonitas. Então observe, eles estavam saindo da terra da bênção porque estava tendo dificuldade e estava indo agora para uma terra de maldição. Quer que eu te fale uma coisa? Às vezes a gente pensa em sair de um lugar, e às vezes a gente vai para um lugar muito pior. E sabe por que às vezes a pessoa não volta? Por vergonha. Porque, como todas as igrejas, a nossa também passa luta, passa dificuldade, passa adversidade. Mas o povo esquece. O que é que o povo esquece? Que sobre o nosso ministério é uma promessa de 77 filiais. E eu não sou bobo de ficar de fora. Eu não sei se todo mundo vai de lá, está lá para ver a coisa se cumprindo, mas eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero obedecer, eu quero estar lado a lado, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero ver a coisa acontecendo. E eu não quero sair para depois ver o negócio crescer e voltar. Não, eu já vou estar. Porque a promessa de 77 não está sobre o nome Marcos. A promessa de 77 está sobre a placa Jesus é o Verbo. E eu tenho que estar lá. Mas o povo esquece. Não, filho, vou ficar. Está sem pouco problema. Daqui a pouco Deus manda pão, mas eu vou ficar. Eu não vou para Moabe. Não quero ir para Moabe. Não quero. Rapaz, tem tanto lugar aí, minha amiga, tem tanto lugar aí. Tanta coisa debaixo do pano. Tantas coisas terríveis. Ontem mesmo a moça me chamou, Marco, meu ambiente é o que eu vou fazer. A sorte minha é que o problema foi da igreja dos outros. Eu falei assim, bem, é dos outros, deixa. Se fosse na sua igreja, eu ia pedir. Chama a liderançazinha ali para trazer um juízo para quem está lá em cima. Mas não é da sua, largue. Então você tem que entender uma coisa. Porque imagina, meu amigo Anderson, olha o que eu estou lhe dizendo, lá na frente, minha pastora Sandra, o que vai ter de gente, ó, sabe o que é isso aqui? Chupando o dedo. Obrigado pela água. Eu não tinha nem visto, só porque a senhora falou e a minha diaconisa apontou. O que vai ter de gente fazendo, sabe o que? Chupando o dedo. Por quê? Porque na hora que chegou a escassez, eu vou ser o primeiro. Não. Vai lá para o histórico qual é. Vai ver como é que está a situação mesmo. Vai averiguar. O que tem de coisa, o que tem de coisa assim, pior que aqui nem tem, ainda bem, glória a Deus, mas o que tem de coisa por debaixo do
vezes, pastora Sandra sabe o que eu estou falando. Pelo fato de você estar numa ordem, né, eclesiástica, você fica sabendo de coisa porque a pessoa confia para falar com você. Você fala, meu, o que é isso? E aí a pessoa está vendo lá o negócio, aquele, sabe, uma festa danada, mas às vezes vou lhe dizer, o muito festa não quer dizer que Deus está se agradando, não. O muito festa para a gente, minha amiga Mila, para Deus tem sido bagunça. Quer ver provar? A Bíblia diz que o povo está fazendo alvoroço, aonde dentro do templo, vendendo, comprando, uma festa, uma casar. Jesus chegou quebrando, foi tudo, porque era bagunça para Jesus. Mas para eles era. E tu tem que ter cuidado, irmão. Olha para onde Elimelec estava pegando a esposa, os filhos e indo. Porque não, estou na escassez, está faltando. Não dá não, viu? Né? Aquele ditado, vocês conhecem o ditado? Farinha pouca. Não, meu opinião, bem, tá, não, vou, já fui. Estou sem pão, estou sem rango, não. Outro que vocês conhecem, o amor não enche? Eu vou, já fui, mano, estou indo, quero nem saber, estou indo. Quando eles chegam lá, a Bíblia já vem logo dizendo que passa um tempo, morre Elimelec. Aí o primeiro baque, bum. Aí os dois filhos, Malom e Quilion, casam. Malom casa com Ruth, Quilion casa com Ofra. Só isso aí? Não. Mais ou menos 10 anos, acontece o quê? Os dois filhos de Noemi morrem. E o que é que ela fica? O texto diz, e Noemi fica desamparada. Sabe o que eu entendo aqui? Era que Noemi deveria ter despertado antes. O nosso problema é que a gente demora para despertar. A gente perde, e aí depois desperta. Eu ouvi um testemunho, o meu evangelista, que eu fiquei olhando assim e falei assim, rapaz, a mulher contando, eu decifrei. Que testemunho eu vou lhe dizer? A mulher com 3 filhos, quantos filhos? 3. Quantos? 3. A mulher com 3 filhos, o primeiro, mais velho, o que é que ele faz? Ele começa a usar drogas, começa a ir para o ponto de drogas, começa a traficar, e aí desce a óbito. Aí o segundo filho dela começa a usar drogas, e aí começa a estar no meio do povo do tráfico, aí começa a vender também. O que aconteceu? Morreu. O terceiro filho começou a usar drogas, aí ela calculou. Qual foi o cálculo dela? Rapaz, o primeiro foi assim, o segundo foi assim, já sei qual fim. Ela não se colocou na posição, começou a se envolver com Deus, a orar, buscar, mas buscou mesmo, buscou a Deus. O filho dela do nada, amor de Deus, manhã, eu não quero mais essa vida não, vê um centro de recuperação para mim. Aí ele foi e enviou, o menino está uma bênção, Deus abriu porta de emprego para a glória de Deus. Quando ela contou esse testemunho, a minha mente ligou, ela despertou muito tarde. Que bom que ela despertou, mas se ela tivesse despertado no primeiro filho, talvez ela não teria perdido nenhum dos 3. O problema é que a gente perde e acha normal. Rapaz, se você perdeu uma coisa, que foi, Jesus? Saber que é o quê? O que é que está acontecendo? Tem que perguntar, irmão. Você tem que saber. Porque Deus é ruim? Não, porque às vezes a gente não está vigiando como deveria e o diabo está tendo espaço naquela área. Lembra do que a gente falou? Que Deus é fiel, né? Não, olha o que a Bíblia diz. Porque os anjos de Deus acampam ao redor de quem clama, de quem ora, de quem busca. Não, segura essa, viu, evangelista? Os anjos de Deus acampam ao redor de quem teme a Deus, que é isso, respeita. Ela sabe, rapaz, Deus está vendo. Amém. Quando a gente entende esse versículo, né, pastora Sandra, eu fico com vergonha de orar como a gente aprendeu a orar. Como é que a gente aprendeu a dizer, Deus acampa os anjos ao meu redor, vai comigo, me leva, me guia, esteja comigo. A gente aprendeu a ser errado. Se você entender esse versículo aqui, você só diz assim, Deus, obrigado, eu tenho a tua palavra, eu tenho certeza que os teus anjos estão comigo. Tem um pregador dos Estados Unidos, que eu acompanho ele. E eles sobem, descem, avião, ônibus, carro, pregação, culto, é uma loucura a vida desse homem, admiro ele demais. E aí a mãe dele, mãe é mãe, né? Mãe, você pode ter a idade que for, para sua mãe você é o bebê dela.
assim ou não é, pastor? É BBB. É o que é com essas asas? Dá uma mão na sua cara. O Natadeu está grandão. Até que subir na cadeira para bater no cabelo. Dona Patrícia assim também. Bem, aí a mãe do meu filho, eu sei que você é homem de Deus, meu filho, eu sei que você viaja, ora a viagem toda, você ora na minha hora, não é sei, meu filho, mas tenha cuidado, meu filho, eu sei que você ora, mas eu sou mãe, tenha cuidado. Aí ele fala assim, ô mãe, essas viagens todas que eu faço, eu não passo a noite toda orando de manhã não, mãe, eu passo dormindo no ônibus, no avião, que for, porque eu só faço oração, mãe. Deus, obrigado, porque eu tenho a tua palavra e teus anos estão me guardando. Amém. O povo que estava lá na sede viu, teve agora a última viagem nossa, por enquanto que ainda não acabou. Aí quem foi essa moça aí, pode olhar, foi essa moça aí com a Nini. Aí quando você vê até no vídeo a gente orando por essa, olha assim, meu Deus, que irresponsabilidade, duas crianças, as meninas é velha, mano. Se duvidar mais velha do que essas meninas, só tem carinha de boneca, mas é tudo velha. E com a oração por elas, todo mundo lá viu aquele estendeu as mãos, Deus, obrigado, porque o Senhor vai levar elas em segurança, o Senhor vai guardar elas lá, e o Senhor também vai trazer para Salvador em segurança. Amém. A oração foi assim, Mila. E quando eu era tentado para orar de novo por elas, eu lembrava da oração que a gente fez. Eu falei, não vou orar de novo não, porque eu já orei. Rapaz, é quando você entende esse negócio aqui, é quando você toma posse, o problema é que às vezes o monte está falhando, o jejum está falhando, o poder da oração está falhando, porque está faltando obediência e entendimento. Por isso, que quando a gente entende a coisa e faz da forma correta, desculpe, para a gente ter resultado do que a gente quer, a gente ora pouco. Claro, comunhão com Deus tem que ter sempre, sempre tem que ter. Mas para tal situação, é uma oração que resolve. Porque você já entendeu esse negócio. Lembrei aqui, veio na cabeça, vou ter que soltar isso aqui. Eu fui para o monte. E eu estou lá no monte orando. E quem vai comigo sabe, Mila vai direto comigo, a Aline, né? Vai para lá para o monte, sabe que a gente deu uma palavra a eles, eu brinco, o que é que eu falo, Mila? Não incomode o mestre. Não incomodes o mestre. Aí eu ensaio, é brincadeira, então a gente sai e vou orar quieto. E um dia no monte subi só, orei, e depois fiquei lá deitado, viajando na areia. Aí veio alguém de um grupo, aí me chamou, irmão, você quer orar ali com a gente? Aí eu dei logo um xoxo por dentro, falei assim, Jesus, o senhor sabe que eu vou ficar só no meu negócio. Mas, às vezes eu estou na preguiça espiritual, o demônio está querendo me enganar, então eu vou levantar para orar com eles. Aí levantei e fui orar. Até a gente lá orando, minha pastora Sandra, minha diaconisa, mas não tinha moça lá, minha evangelista, a mulher orando de um jeito, que toda essa igreja aqui super lotada, orando, todo mundo junto. Não chegava aos pés da oração dela. Eu estou falando isso porque eu gosto de oração e eu observo as manobras na oração. E a mulher estava fazendo que oração? E eu olhando assim, assim, meu Deus do céu, o que é isso aí? Que oração é essa, Jesus? Aí, ó, os sentidos espirituais ligam. E quando o sentido espiritual liga, ferra para qualquer um. Aí fiquei. Aí quando acabou de orar, aí alguém falou, não sei quem, você tem uma coisa para falar? Não sei quem tem, não. Chegou em quem? Em mim. E você, Maria, tem algo para falar? Eu falei, tenho. Aí eu contei, rapaz, quando eu vi essa moça orando, eu, mas aí meus sentidos naturais ligou. O que é que ligou? Espirituais. Tem que saber se a oração que a senhora está fazendo está tendo o efeito do que a senhora está orando. Está tendo um resultado. Porque olha o que a Bíblia diz. Aí eu falei para ele, para o povo que estava ali. A Bíblia diz que o que você orar pedindo, crendo, você já recebeu. Está tendo o resultado das suas orações desse jeito? Porque olha que o texto continua dizendo que Jesus falou, mas se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Então não adianta você orar desse jeito, ter alguma coisa contra alguém, e você não vai ter o resultado que você espera. Na hora que eu falei, o varão se levantou. Não, varão, isso aí não é de Deus, não. O varão tem que falar comigo, o varão tem que vigiar. Porque vocês não conhecem a gente, você não conhece a nossa história. Sabe por quê, varão? A gente está aqui chovendo todo dia no monte, já é o 7º dia, e você vem para cá, nos monte, vai dizer que Deus não vai receber, não está ouvindo, e não está tendo resultado. Aí eu falei assim, irmão, eu só trouxe o que está escrito para surpresa minha, para surpresa dele. A moça levantou a mão e disse assim, eu quero falar. Quando você estava falando, irmão, Deus me lembrou de alguém que eu estou com um problema sério. E quando eu descer do monte, eu vou me acertar com ela. Tem que ver
Acabou. Se Elimelec, Noemi, orasse, pedisse a Deus, Deus me dá uma direção, aqui está sem fome, meus filhos, Deus, já passando dificuldade, faz o quê? Deus vai dar uma direção. E com certeza ela não vai para Moab. Primeira coisa que a gente faz, vai, sem saber a origem. Mas o oba-oba. Tem aquele ditado que o povo diz aí, né? Para o baiano, não vá que é o quê? Que é barril. E tem gente indo. E quando ela chega lá, aí agora perdeu o marido. Os 2 filhos se casaram, que eu já falei o nome das meninas, das bonitinhas. Aí agora ela perde os 2 filhos. E quer que eu te diga uma coisa? E ainda assim, meu amigo, ela não despertou. Quando é que ela desperta? É no texto que a gente leu, nós abrimos aqui para terminar aqui para a gente ir embora. Quando é que ela desperta? Ela desperta quando ela ouve dizer que Deus visitou o povo dela, abençoando com o quê? Ela fala, vou voltar. Ela só foi para lá para perder, vou lhe dizer, tem situações que infelizmente a gente só vai, sabe para quê? Para perder. Vai ver por causa da agazarra, do oba-oba, da festa, da agonia. Né? Uma vez eu pastora Sandra vai entender e vai lembrar o que eu estou falando, mas não vou abrir tanto. Mas uma vez, em um certo lugar, uma pessoa foi visitar e a igreja é uma festa, uma loucura, assim, ó. É o que eu brinco com o meu evangelista. 50.000 pessoas lotadas, todos os ingressos, o que, Mila? Todos os ingressos vendidos. A igreja assim, ó. Aí quando acabou o culto nesse lugar, aí foi conversar com a pastora Sandra. Aí disse assim, não, eu quero voltar aqui porque a igreja é assim, essa pastora. Não, isso é porque foi hoje. Mas não é assim não. Talvez você vai no dia da algazarra, da festa, e você se empolga. Uau! Mas a realidade não, bem. É igual a visita. A ver que é errado, foi sinal certo. No dia que você vai receber a visita, limpa a casa, faz uma comida melhor, faz um negócio diferente. Aí a pessoa, meu Deus, eu quero ficar aqui, não sabe como é o dia a dia. Não, bem, em casa é diferente. Quem chegar vai comer o que eu boto para ali comer. Eu não faço nada para agradar ninguém da rua. Mila está de prova, às vezes eu ligo brincando, Mila, já almoçou, não é assim? Aí Mila, não. Eu falei assim, venha Mila, o que era para 2, a gente vai dividir para comer quantos? 3. Aí chegou a irmã dela, eu falei, Mila, que é a mesma coisa, que era para 2, agora dividir para quanto? 4. Mas nunca fazer diferente, não, minha realidade é essa. É verdade. Quando eu viajo, minha realidade é uma. Quando eu vou com alguém na viagem, é a mesma. Se quiser, você vai viver a minha realidade. E não a outra. E às vezes a gente faz uma aparência. Não sei onde é que a gente aprende essa bobeira. Faz uma sala para o desconhecido. Não, bem, é o que a gente vai comer. Ah, você fez esse almoço especial para mim? Foi, não. Eu fiz esse almoço especial para a gente, mas você chegou. Você vai comer também. Você vai participar. É assim ou não é? E ela ficou sabendo, tem pão em Moab. E ela despertou. Eu vou falar 2 situações rápidas para vocês, acerca de despertar, que você guarde no coração. A primeira é de um rapaz que ele tinha tudo para ser um ótimo rei. Quando houve a divisão do reinado, alguém citou, a pastora Sandra citou isso hoje, quando houve a divisão do reinado, 10 tribos foi para o norte e 2 tribos foi para o sul. E quando acontece isso, um rei é levantado que Deus levanta. Qual é o nome dele? Jeroboão. Observe que esse Jeroboão ele entrou em guerra ferrenha com Salomão, porque ele entendia que Salomão não estava reinando bem. De fato, tem pontos no reinado de Salomão que não é agradável. De fato, independente que ele tinha muita sabedoria, mas tem pontos como menino, qualquer líder. O que acontece? Aí ele agora entra no reinado. E quando eu li isso, eu entendi, pastor, eu fiquei preocupado, porque às vezes a gente critica a liderança, fala mal da liderança, mas quando Deus nos coloca lá, a gente acaba fazendo pior. Foi o que Jeroboão fez, pior do que Salomão. Você não entendeu? Eu quero chegar. Aí Deus manda um profeta de longe. Aí o profeta chega e mete o pau no altar. Olha o altar. Quem sacrifica você assim, Deus vai levantar um Josias. Aí Jeroboão fica aborrecido.
Aí Jeroboão faz assim, minha amiga Michele. Jeroboão faz assim, ó, pega ele. Quando fala assim, pega ele, a mão dele segue na hora. Aí na hora ele diz assim, profeta! Olha aí por mim, olha aí para voltar no lugar. O que o profeta faz? Ora. E o que acontece? Volta para o lugar. Por que eu estou falando isso, Mila? Porque ele soube despertar depressa. Ele soube reconhecer o erro dele. Ele, na hora, a mão dele secou, na hora voltou. Porque ele... Agora eu vou em verso. Um outro rei, homem de Deus, bombando, hoje, nos dias de hoje, ele é como se fosse os Estados Unidos, a potência que o homem era. Ele buscou a Deus no tempo do sacerdote Zacarias, buscou entendimento e Deus honrou, Deus foi com ele, Deus cuidou do reinado dele. Ele fez hoje uma arma poderosa que é bomba atômica, né? A bomba atômica. Naquela época ele inventou um negócio assim que rumava a pedra numa distância terrível. E com isso, Michele, a fama dele foi conhecida em todo o Oriente, conheceu a fama dele, porque Deus foi com ele. Mas aí veio uma maluquice, um demônio setou ele. Vocês vão saber do que eu estou falando agora. Um demônio setou ele. Quando setou ele entrou no templo para fazer o que ele não deveria fazer. Ele mesmo. E quando ele entra no templo para fazer o que não deveria fazer, rapaz, aí se juntou 80, ali eu estou na dúvida ainda, se é 80 ou 81, é um dos dois. 80 sacerdotes entraram para repreender esse homem. Como é que repreende um rei? O cara que está lá na liderança, lá em cima. Como é que repreende? Ele não quis nem saber, ele entrou, está errado mesmo. Foi lá. Ó rei, não compete o senhor fazer isso aí não, o rei, que o senhor está fazendo. Porque o senhor está achando que é para honra, não é não. Isso é para sua, está assim escrito. Isso é para sua desonra do rei. É para sua desonra. Aí o rei, mesmo que Jeroboão, o rei se enfureceu. Quando se enfureceu, antes de falar alguma coisa, a Bíblia diz que apareceu na testa dele uma lepra. Que os sacerdotes, quando olharam, se assustaram, puxaram ele para fora do templo. Mas ele, entendendo o que aconteceu, ele mesmo saiu. A Bíblia diz que ele morreu leproso. Prova disso que o filho dele foi um bom rei também, nunca entrou no templo. Por quê? Porque, rapaz, meu pai pegou lepra dentro do templo, não vou pegar também, vou reinar daqui de fora. E reinou, ele não viu o filho dele. Mas por que eu estou contando isso? Porque ele não aceitou a repreensão. Rapaz, tem gente no nosso meio que está leproso, porque não aceitou a repreensão. Porque fica ali remoendo, doendo, fica ali injuriado, querendo dar paga, querendo descontar, querendo se vingar. E Deus olhando, vai continuar leproso. Por quê? Porque não despertou. O problema é que o povo de Deus tem perecido, tem perdido, porque não está despertando em tempo. Está tendo perca, e não desperta. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje para a nossa família? É desperte antes. Amém. Desperte, irmão. Outro entendimento para a gente, a Bíblia diz que tinha 2 rapazes, homens de Deus. Quantos rapazes? 2. 2 rapazes, homens de Deus. Vocês vão entender também. Eu vou falar assim para a pessoa: quem é, meu Deus? Quem é? Aí você entende no meio do caminho. 2 rapazes, homens de Deus, menino. Tá os 2 lá, buscando a Deus, se envolvendo. Aí um rapaz prende os 2. Prendeu. Aí no dia pega um, matou um. Quando mata, ele entendeu. E o povo gostou. Eu vou fazer a média com quem? Com o povo. Vou matar o outro no dia seguinte. Ó, vou lhe dizer, minha pastora Sandra, segura essa daqui. Tem gente que faz uma coisa que é certa, não é porque é bonzinho, porque Deus mandou, não é para ficar na fita, bem na fita com o povo. Só para isso. Só para ficar bem na fita, para não ficar mal. Tem gente que é sabido. Tem gente que é sabido. Só para não ficar mal na fita, eu vou fazer para não ficar mal na fita, para ficar bem. Para ficar na pose, né? Quando pegou o outro para matar, aí ó, a igreja despertou. O que a igreja fez? Orou. Eu estou falando de quem? De quem que eu estou falando? Já pegou? Pedro. Isso. A igreja despertou. A igreja deve ter pensado, minha amiga Mila, a igreja pensou: perdemos Tiago. Vamos perder quem? Pedro. Não, vamos orar. Vamos perder não, vamos orar. E orou e não perdeu, porque a igreja, mas se a igreja despode, prendeu os 2, vamos orar. Se a igreja despertasse antes, o que é que eu quero te dizer? Talvez você perdeu alguma coisa porque você não despertou em tempo. Desperta, acorda. Perdeu. Qual foi, Jesus? Perdi, não entendi. Perdi por quê, Jesus? Não entendi. Tem que perguntar.
escrito que o Senhor para que não haja assalto. Salmo 146 tem um cara que diz lá, para que não haja assalto. Até disso Deus nos livra, mas está escrito. E às vezes a gente perde. E às vezes o diabo está nos assaltando, está levando o que é nosso, está roubando, está matando, está destruindo. E a gente está na sofisma, é da vontade de Deus, não, da vontade de Deus é que você tenha vida e tenha abundância. Aleluia. Eu aprendi, não tenho tempo para isso, eu vou falar por cima. Eu aprendi por esses dias que Deus não quer ver nenhum crente morrer. Eu falei assim, gente, aí quando você estava na hora, não foi, Mila? Eu e a Aline Mila estavam, eu falei, meu Deus, o que é? Quando eu fui lá conferir os tempos, assim, aquele texto que diz assim, preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Aí numa tradução melhor no hebraico, não está dizendo isso não. Está dizendo que é penoso para o Senhor. O que isso quer dizer já muda. Quer dizer o quê? Que Deus não se alegra porque morreu. Por quê? Porque se a pessoa morre do jeito que morreu, se ela vivesse mais 10 anos, um bom pastor que cuida bem, arrebenta. Se ele viver mais 10 anos, ele vai fazer mais para a obra de Deus. Então Deus investe na vida do homem, a pessoa morre antes da hora. Por quê? Verdade, isso não faz lógica. Porque eu, Senhor, não me agrado da morte do ímpio. Se Deus não se agrada da pessoa que morre, está toda perdida, imagine de quem faz a vontade dele. Aí eu parei. Aí tem aquele texto que a gente também ensinou errado, alguém já pegou errado, mas depois a gente viu na Bíblia, Jesus falando, porque quando matarem um dos meus servos, o texto certo é assim, vai achar que está fazendo o serviço a Deus. Mas como é que a gente aprendeu? Não, quem mata o servo de Deus está fazendo o serviço a Deus. Não está assim não. Não acha? Acha, a pessoa acha que está fazendo o serviço a Deus. Vamos morrer? Vamos, mas no momento certo. Enquanto isso, vou me cuidar, vou me tratar, vou vigiar, vou fazer o que é certo, andar igual a Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe qual é o pior para acabar aqui a pregação? O pior é que Noemi achou culpado da situação dela. Sabia que Noemi achou culpado? Noemi passou o que passou, foi sem consultar Deus, foi sem perguntar, não chamou o marido a atenção para conversar, amor. Será que a gente deve ir para lá? Vamos orar, amor? Não fez nada, não foi molestada Noemi. Mas ela achou culpado, minha amiga Michelle. Sabe quem foi o culpado de Noemi? Como lá na Bíblia, eu gosto de para ver que foi. Quem foi o culpado de Noemi ter ido para Moab? Quem foi o culpado de Elimelec morrer? Quem foi o culpado de Malom morrer? De Quibion morrer? Vamos ver? Ruth. Sabe o que é engraçado? O livro é de Ruth, mas Ruth hoje não teve crédito nenhum comigo, nem falei dela, coitada de Ruth. Nós amamos Ruth, mas, Ruth, outro dia eu falo de você, bebê. Outro dia eu falo de Ruth. Ruth, capítulo 1, encontraram já aí? Ó quem me achou de culpado. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 19, só para a gente entender. Ela volta com Ruth, vocês conhecem a história? Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? 20, o que importa? Porém ela lhe dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara. Ocupado, porque a grande amargura me tem dado o todo. Não chega, ela vai confirmar, porque tem que ter confirmação. O crente pentecostal gosta de quê? Confirmar? Não, Deus, confirma esse negócio. Não vou, não é de Deus, não. Mila, para saber se é de Deus, tem que ter confirmar. Versículo 21. Cheia a partir, porém vazia. Quem? O Senhor me fez tornar. Por que me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. O culpado aqui da situação de Noemi foi Deus. Pode falar uma coisa? A gente passa certas coisas que falar da vontade de Deus. Foi Deus que veio para dizer, não, irmão. Tem coisas que é porque a gente não orou, ou não orou direito, não esperou como deveria esperar. Porque se a gente fizesse da forma que, como manda o figurino,
aguardasse, se atentasse, talvez não teria nenhuma perda. E vou lhe dizer, viu, o quanto de gente está perdendo. Porque faz a coisa na hora errada, faz antes da hora, vai para onde não deveria ir. Rapaz, o povo de Deus, na verdade, é uma confusão, volta a dizer. Às vezes, pelo fato de estar na ordem eclesiástica, você ouve coisas que você para assim, meu Deus, isso é novidade, eu nunca vi. Acho que até o demônio para assim, o que é isso que ela fez? Porque tem coisas, minha amiga Michele, que a gente ouve que deixa a gente parar e dizer, meu Deus, qual a direção? Vou fazer o que nessa situação? O que é? Mas o que é que eu quero orientar vocês, irmão? Qualquer área na nossa vida, desperte e desperte logo. Não queira ter perca. Eu lembro que esse testemunho dos 3 filhos eu contei para a mãe. No dia a mãe se aborreceu, ficou chateada. Eu falei assim, não fique não que é para o seu bem. Que eu te considero minha mãe, não fique não. Aí, até então nada, mas passou os dias, menina. Essa mulher está mais firme do que qualquer crente lá na igreja. Mas aí aconteceu? Os parentes dela estão tudo indo para os cultos. Porque ela despertou. O que eu quero lhe falar, irmão? Seja lá qual for da sua vida, desperte. Desperte, não. Negócio de não. Se é para perder para o reino, beleza. Mas perder porque perdeu por negligência, perdeu por causa de imprudência, perdeu por causa de imperícia. Não, irmão. Mas ó, fica não, vou não, quero não. Não quero não, de maneira nenhuma. E não aceite, irmão. Não, o diabo está fazendo o papel dele, roubando, matando e destruindo. E dando prejuízo para o povo de Deus. E o que é que vai? Não, Deus, de maneira nenhuma. Não quero isso não. Desperta. Que bom. Noemi despertou tarde. Que depois abençoa você com essa história. Não ia falar o nome dela, mas vou só para terminar mesmo. A Ruth tem um filhinho. Pega o filho, diz Ruth, não cria o filho porque dá para a avó cuidar. Aí a avó cuida, qual é o nome do guri? Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, entrou na genealogia de Cristo. Que bom, né? Que ela se despertou, acordou, aí Deus operou, abençoou, mas ela poderia não ter essa perda. Só para você entender o que eu falei dos 77 igrejas, que eu quero estar lá, e eu vou estar lá, e vocês também estarão lá. Porque quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre o que Ele promete, Deus não é mentiroso. O problema é que quem crê, quem obedecer, vai estar. Deus prometeu que o povo iria entrar na terra prometida. O povo entrou ou não entrou? Entrou. Entrou todo mundo? Não. Mas entrou? Se cumpriu? Aí já foge, Deus é fiel a mim. Não, Deus foi fiel, quem foi fiel a Ele. Porque quem não obedeceu ficou no meio do caminho. E desculpe, até nosso querido Moisés. Aí teve que levantar o auxiliar, quem? Josué, e o povo vai para entrar. Mas o que eu quero dizer, irmão, permaneça até o fim. Talvez já esteja projetado, não sei, alguma coisa lá na frente. O que você tem que fazer? Você permaneça. Porque quem está aqui ouvindo essa palavra hoje é você. A promessa não está sobre o seu nome, não está sobre o meu nome. A promessa está sobre a placa. E no dia eu escutei quem falou. A igreja Jesus é o verbo, vai para 77. Hoje é 7, né? Não é nem 10%. Eu não quero saber, eu quero estar. Para isso eu vou lhe dizer, viu? A gente vai ter que passar umas poucas angústias. Vai ter que passar uns sóis, umas chuvas, uns problemas, um enche, um esvazia, enche de novo, vai pipocar de novo. Mas o que é que a gente tem que ficar? Firme. Porque depois voltando. Bem, na hora que você falou do barco, né? Aí quer voltar, né? Mas o povo é tão envergonhado, tão cheio de si que não volta não, fica com vergonha. Não volta não. Porque Deus conta com os rebanhos, né? Não era para Noemi ter para ir por aquela terra, era para ela ter permanecido. Está faltando pão, mas eu vou ficar aqui, porque em qualquer momento Deus pode nos abençoar dando. E vai que Deus levanta um líder aí, um juiz retado, virado no raio, conserte tudo, e aí Deus bote a prosperar o povo. Amém, meu povo? Amém. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus.